curadas, chamadas, capacitadas por Deus. Somos mulheres de destino. Amina, le oui et l'amen, le premier et le dernier, le point final, le Rédempteur qui se lève le dernier. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Hoje é um dia poderoso. Hoje é Pentecostes. Que o fogo do Espírito Santo invada os nossos corações. Amém? Irmãos, hoje nós lembramos o dia em que o Espírito Santo desceu sobre a igreja como línguas de fogo, enchendo cada crente com poder e ousadia e autoridade do alto. Foi o nascimento da igreja, cheia do Espírito. E este mesmo Espírito continua agindo hoje. Meus irmãos, vamos orar? Vamos inclinar as nossas cabeças? Vamos entregar este momento da nossa partilha bíblica nas mãos de Deus? Amém? Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui reunidos hoje com os corações abertos. Queremos mais de Ti. Queremos entender o Seu propósito para nossas vidas. Nós já ouvimos falar da cruz, da entrega, do Teu amor. Mas hoje
queremos ouvir o teu chamado. Nos enche com teu Espírito. Fale conosco de um jeito claro, de um jeito mais profundo e de um jeito simples. Tira toda a distração, todo medo, toda dúvida. Prepara os nossos corações para nós ouvirmos a tua voz e para nós sermos transformados. Nos mostra quem nós somos em ti. Mostra-nos porque tu nos chamaste. E que a tua unção que ensinou Jesus, que nos ensina também hoje. Em nome de Jesus, assim nós pedimos. Amém, amém, amém. Irmãos, o nosso tema de hoje é enviados pelo Pai. Meus irmãos, eu vou aproveitar este momento para saudar o meu pai espiritual, a todas as servas e servos de Deus, a minha família em geral e em especial a minha família de casa. A paz e graça, eu bendigo a Deus por vossas vidas. Amém, amém. Meus irmãos, nós já falamos muito sobre a morte e sacrifício. Falamos da cruz. Falamos da entrega. E falamos também da dor que gera a vida. Sim, meus irmãos, nós já falamos de todas essas coisas, amém? Mas hoje, meus irmãos, nós vamos olhar para um outro aspecto. Uma nova etapa. Um novo chamado dentro da mesma graça. É verdade. Quando nós estamos crucificados com Cristo, nós sabemos que nós temos a revelação. Nós temos a certeza que de facto a graça de Deus está sobre nós. Nós sentimos isso em nossas almas. E nós sabemos que nós ressuscitamos com Cristo. Então, meus irmãos, nós seguimos caminhando, tomando a cruz cada dia para andarmos com Deus. E é neste ponto da nossa caminhada que o Deus começa a nos chamar mais por perto. E Ele diz: meu filho, minha filha, agora vamos ver juntos o porquê que vocês vieram à Terra. E qual é o motivo de eu ter vos criado. Meus queridos irmãos, vamos descobrir hoje isto juntos? Vamos? Vamos agora! E é assim
que nós vamos descobrir algo muito profundo. Se nós não tivéssemos essa base sólida da nossa morte com Cristo, o nosso eu crucificado, se nós não tivéssemos entendidos que nós fomos sepultados e ressuscitados com Ele, se nós não tivermos a convicção que nós precisamos todos os dias de nós nos renunciarmos a nós mesmos, mortificando a nossa carne e abandonar os nossos próprios desejos, então, meus irmãos, nós não estaremos prontos para termos essa conversa com Deus, não. Amém? Meus irmãos, mas agora, Deus começa a se interessar por nós de uma forma nova, de uma forma transformadora. Meus irmãos, deixa eu te dizer, Deus não está esperando perfeição. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele sabe que a perfeição dele é quem nos sustenta. Amém? Meus irmãos, ouçam isto. Eu nunca disse que o Deus quer que você seja perfeito. Se fosse assim, Ele não poderia usar ninguém. Todos nós estaríamos excluídos. Mas esse nosso Deus nos dá ferramentas. Ele nos dá o seu Espírito. Ele nos dá a palavra. Ele nos dá a graça para nós seguirmos em frente. E quando nós entendemos isto, que a cruz é só o começo, então Deus começa a nos usar. No momento em que nós estamos nesse processo, o processo é morrer para si mesmo, de renúncias diárias, de entrega sincera. Ele não nos deixa cair nos erros, de nós nos confiarmos em nós mesmos. Porque é nesta hora, neste exato momento de fragilidade, que nós descobrimos Deus está nos chamando para algo maior. Meus irmãos, mesmo quando nós achamos que ainda não fizemos nada de valor, quando nós nos sentimos incapazes, é neste momento que Deus começa a se interessar por nós.
Ele vê além, ou muito além do que nós vivemos. Ele sabe o que Ele plantou dentro de nós. Ele nos olha com os olhos de propósito. Pergunto, e por quê? Porque Ele quer que nós sejamos parceiros. Parceiros dele, para curar almas na terra. Sim, Ele quer que nós entremos no ministério dele. No ministério de Jesus. Nós somos parte do corpo. Nós somos cooperadores com Cristo. Amém? Irmãos, vamos à primeira carta aos Coríntios. Coríntios 3, versículo 9. Eu leio a palavra do Senhor. Porque nós somos cooperadores de Deus, pois sois lavura de Deus e edifícios de Deus. Amém? Irmãos, aqui neste verso, Deus começa a falar com cada um de nós. Levanta-te e olhe ao seu redor. Olhe com atenção. Veja essas multidões. As mesmas em que você vê todos os dias. No trabalho. Nos transportes públicos. Nas escolas. Nos mercados. E nas ruas. Vejam como elas estão. Cansadas, oprimidas, feridas, sem esperança. E ali Deus te lembra de onde é que você vem. Então, você consegue ser feliz assim? Você consegue ser feliz vendo pessoas a se perdendo, meus irmãos? Você consegue viver com o propósito de Deus e não carregar o coração de Deus para estas pessoas? E naquele exato momento, Deus começa a te deixar desconfortável. Isto, meu irmão, não é castigo. Isto é o chamado. Amém? Meus irmãos, assim é Deus para conosco. Ele nos tira dos nossos confortos para que possamos nos lançar. Meus irmãos, nós fomos criados para impactar. Nós fomos chamados para sermos testemunhos vivos. Testemunhos vivos do céu aqui na terra. Então, meus irmãos, vamos ver juntos este chamado. Nós já falamos de sermos revestidos de poder. Nós já falamos sobre a cruz. Nós já falamos sobre a morte. Nós
já falamos sobre a renúncia. Agora, hoje, nós vamos olhar para Jesus. O verdadeiro testemunho do Pai. Foi ele quem disse no livro de Atos 1, versículo 8, eu leio a palavra do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Amém? Meus irmãos, mas antes de nos chamar, Ele mesmo foi a testemunha. Ele foi o primeiro a carregar o poder e viveu em obediência para mostrar ao Pai e ao mundo. Então agora, meus irmãos, nós fomos crucificados com Cristo, sim. Mas para quê? Para sermos testemunhos dele. Para sermos luzes no meio das trevas. Para continuarmos o ministério de Jesus. Para andar com ele, como ele andou. Para mostrarmos ao mundo quem é o nosso Deus. Amém? Meus irmãos, vamos para o livro de Lucas, Lucas capítulo 3, versículo 21 até 22, eu leio a palavra do Senhor. E aconteceu que com todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus. Orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Amém? Meus irmãos, Jesus foi até o João Batista, que era o seu parente, e ele entra na fila como todo mundo, mesmo sendo filho de Deus. Ele não chegou com vantagem. Ele entra na água como os outros. Mas ele, quando saiu das águas, algo diferente aconteceu. Meus irmãos, Jesus orou. Ele não saiu da água e foi cuidar da vida dele. Ele orou. E quando ele orou, o céu se abriu. O céu responde à oração. Amém? Meus irmãos, Jesus não orou. Deus me dá uma casa. Jesus não orou. Deus me dá dinheiro. Jesus não orou. Deus me dá uma bênção material. Ele orou pelaquilo que era prioridade.
Isto é o plano de Deus. A missão e o propósito. Amém? Meus irmãos, tem pessoas que oram e acham que não acontece nada. Mas aqui Jesus nos mostra que quando a oração é ligada ou alinhada à vontade de Deus, o céu responde. Amém? Meus irmãos, e quando o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma visível como uma bomba. E logo depois, a voz do Pai foi ouvida. Este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Amém? Meus irmãos, o Espírito Santo não veio sozinho. Ele trouxe a voz do Pai. Onde o Espírito está, a voz de Deus também está. Amém? Meus irmãos, quem tem o Espírito, escuta Deus. Quem é cheio de Espírito, vive guiado pela voz do Pai. Amém? Meus irmãos, Jesus foi batizado. Ele orou e o céu se abriu. O Espírito Santo desceu e o Pai falou. Amém? Meus irmãos, vamos prestar atenção. Se Jesus precisava disto tudo para começar o seu ministério, imagina nós. Meus irmãos, Jesus recebeu o Espírito e a confirmação do Pai. Isto foi só o começo. Meu irmão, hoje você tem o Espírito Santo. Você também carrega o Pai e o Filho em você. E eles não estão só morando dentro de você por estar. Eles estão agindo. Eles estão a transformando. Eles estão a te guiando e falando. Amém? Meus irmãos, o céu ainda abre para aqueles que oram com propósito. Amém? Meus irmãos, vamos à carta aos Romanos, Romanos 8, versículo 14 até 16, eu leio a palavra do Senhor. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravizem para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio de qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que
somos filhos de Deus. Amém? Meus irmãos, o Espírito Santo confirma dentro de nós que somos filhos de Deus. Ele fala com o nosso espírito. Ele nos dá esta certeza. Isto não é só uma sensação. É uma convicção real vinda de Deus. Meus irmãos, no batismo de Jesus, o Espírito Santo também trouxe a voz do Pai. A voz que disse: Tu és o meu filho amado. Aquilo não foi só uma frase bonita. Foi uma declaração forte. Uma marca. O pai estava dizendo para o filho: Tu és o meu filho. E eu me alegro em você. E isto cria uma segurança tão profunda que nada que aconteceu depois pudesse tirar isso de Jesus. Amém? Meus irmãos, é isso que o diabo tenta destruir em muitos cristãos. Ele quer nos colocar dúvidas. Ele quer que você, que eu pensamos que por causa do pecado que cometemos, nós deixamos de ser filhos de Deus. Mas não é assim, meus irmãos. Os erros que nós cometemos não apagam a nossa identidade. O pecado atrapalha, sim. Ele bloqueia o mover do Espírito Santo. Isto é verdade. Mas não quebra o facto de que você, de que eu somos filhos. Nós precisamos entender isto. O Espírito Santo vem e ele reafirma isto nos nossos corações. Ele diz: você é filho. Ele não diz isso só uma vez. Ele testifica. Ou seja, ele continua a lembrar. Ele continua a confirmar. Ele continua a reforçar. Amém? Meus irmãos, Jesus ouviu isto do Pai. Tu és o meu filho amado, em quem tenho prazer. Isto foi naquele dia no batismo. Mas depois disto, Jesus saiu do Jordão. E aí mesmo, sem ele ter começado o seu ministério, ele carregava essa certeza com ele. A certeza de que ele era o filho amado. E isto é importante saber.
depois, o Espírito Santo lhe levou para o deserto. O diabo foi paciente. Ele ficou esperando Jesus. Quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo veio sobre ele. E agora Jesus estava cheio do Espírito Santo. E quem é que leva Jesus para o deserto? É o próprio Espírito. Jesus, ele não foi sozinho. Ele foi guiado. Amém? Meus irmãos, no deserto, o diabo aparece. O diabo, ele não vem quando tudo está calmo. Não. Ele vem quando nós estamos em processo. Ele vem quando sabe que algo grande está começando na tua e na minha vida. E o que ele faz, meus irmãos? Ele tenta mexer justamente na nossa identidade. A primeira coisa que ele fala é: se tu és o Filho de Deus. Meus irmãos, esperem aí. 40 dias antes, Deus tinha falado: tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O céu abriu, o Espírito desceu e a voz de Deus foi ouvida. Amém? E agora, depois de tudo isto, o inimigo quer colocar dúvidas. Já viram? Ele quer fazer Jesus duvidar daquilo que o Pai afirmou ou disse com clareza. Meus irmãos, Jesus não caiu nesta. Ele nem se deu o trabalho de responder a esta parte. Ele não tenta provar nada. Ele sabia quem ele era. Amém? Meus irmãos, quando você tem certeza do que Deus falou sobre você, você não precisa ficar provando nada para ninguém. Não. Nem para o diabo. O inimigo tentou Jesus de várias formas. Tentou mexer com a fome, com o poder, com a vaidade, com as promessas. Mas ele não conseguiu. Porque quem tem identidade firme em Deus não se dobra. Amém? Meus irmãos, Jesus estava cheio de Espírito. E isto fez toda a diferença. Verso 14. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para Galileia. E a sua fama correu por todas essas terras e em derredor. Amém? Irmãos,
irmãos, vamos prestar bem atenção nisto. Muitas vezes, por causa da nossa vivência pentecostal, isto é, a nossa caminhada com Deus, nós resumimos o batismo do Espírito Santo só em falar em línguas. Mas o batismo do Espírito Santo não é só isto. Tem pessoas que falam em línguas, mas vivem com medo. Tem pessoas que falam em línguas, mas não conseguem ficar firmes diante de um ataque espiritual. Tem pessoas que até se emocionam nos cultos, mas ao sair do culto, eles não conseguem enfrentar as batalhas do dia a dia. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Depois o Espírito o encheu. Depois o Espírito o guiou. E agora, neste verso, diz que o Jesus voltou cheio do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, cada passo com Jesus, cada passo de Jesus com o Espírito, dava a um novo nível. Cada etapa de Jesus tinha um propósito. E cada movimento de Jesus, algo visível acontecia. Amém? Meus irmãos, vamos para o livro de Lucas 4. Capítulo 1, versículo 6. Capítulo 4, versículo 1 até 6. Eu leio a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi guiado pelo Espírito até o deserto. Durante 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. Neste tempo, ele não comeu nada. E no fim teve fome. O diabo disse: se você é filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Depois o diabo levou Jesus a um monte alto e no instante mostrou todos os reinos do mundo. E ele disse: tudo isto eu posso te dar, porque foi entregue a mim. E eu dou para quem eu quiser. Amém? Meus irmãos, vamos prestar atenção. Jesus tinha acabado de ser batizado. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele foi cheio do poder de Deus. Mas o que aconteceu logo em seguida?
Jesus foi levado ao deserto. Jesus não foi para uma festa. Jesus não foi para uma viagem. Mas Jesus foi para o deserto. Um lugar seco. Um lugar difícil. Um lugar onde ele ficou com fome. Um lugar onde ele ficou sozinho. Um lugar onde ele foi tentado pelo diabo. Irmão, talvez você esteja sentindo-se assim hoje. Sozinho. Enfrentando lutas. Passando por tentações. Com a alma cansada. Mas eu hoje quero te lembrar. Jesus também passou por isto. Sabem o que ele fez? Jesus venceu. Mas ele não venceu gritando. Jesus não venceu com a força do braço, não. Jesus venceu com a palavra de Deus, amém? Meus irmãos, Jesus respondeu ao diabo: está escrito. Meus irmãos, eu pergunto, será que vocês sabem o que é que está escrito? Será que vocês têm se alimentado da palavra de Deus? Meus irmãos, agora olhem só. Depois desse todo o tempo no deserto, a Bíblia diz que Jesus voltou revestido do poder do Espírito Santo. Ou seja, ele saiu mais forte do que ele entrou. Aí vem algo poderoso. A fama de Jesus começou a se espalhar por toda a região. Sabem o que é mais interessante? Ele não fez propaganda. Não fez postagens nas redes sociais. Não. Ele não distribuiu panfletos. Não. Ele simplesmente obedeceu ao Espírito Santo. E o poder de Deus começou a se manifestar e o poder de Deus começou a se manifestar na sua vida. Amém? E com você, e conosco. Deixa eu perguntar uma coisa. Você é cristão? Você é cristão? Por que você é cristão? É porque os teus pais te levaram e te ensinaram? É porque você gosta de ir à igreja? É porque você acha que é bonito dizer que eu sou de Jesus? Ou é porque você entendeu que foste chamado por Deus para viver algo maior? Meus irmãos, ser cristão é mais do que ir ao culto. Ser cristão
é viver cheio do Espírito Santo. Ser cristão é levar vida para outras pessoas. Ser cristão é para curar os doentes. Ser cristão é para ajudar aqueles que estão sofrendo. Ser cristão é para levar esperança aonde há dor. Ser cristão é para ser luz onde tudo está escuro. Amém? Meu irmão, é possível que você hoje está passando por algo muito difícil. Mas deixa eu te dizer, isso pode ser porque você está sendo quebrado. Estás se sentindo pressionado por dentro. Mas deixa eu te dizer, isso é bom. Sabe por quê? Porque Deus está te moldando, está nos moldando. Ele está tirando tudo aquilo que é da carne. O que é do mundo. Para que o Espírito Santo tenha mais espaço dentro de você, dentro de nós. E sabem por quê? Porque Ele quer te usar, Ele quer nos usar. Sim, Ele quer usar você, Ele quer nos usar para alcançarmos pessoas. Pessoas que estão doentes. Pessoas que estão perdidas. Pessoas que estão a pensar em desistir. Meus irmãos, vocês sabem quem é que o Deus quer usar para alcançar essas vidas? Essa pessoa é você. Amém? Meus irmãos, Jesus foi ensinado pela unção. A unção, ou seja, o Espírito Santo, ensinou Jesus. A unção deu direção para ele. A unção deu sabedoria. Amém? Meus irmãos, e esse mesmo Espírito Santo está disponível para você hoje. Mas para isto, você precisa parar tudo e dizer: Deus, eu quero te conhecer de verdade. Me enche, me transforma, me usa. Amém? Então, meus irmãos, não importa de onde é que você veio. Não importa o quanto você errou. Hoje é o dia de ser cheios do Espírito Santo. Hoje é o dia de sair do deserto mais fortes. Hoje é o dia de sairmos do deserto mais cheios. Hoje é o dia de sairmos do deserto mais ousados.
Meus irmãos, vocês estão prontos para isto? Então, fala com Deus agora, do teu jeito, com as suas próprias palavras. E deixa Ele te encher com o poder que vai transformar a sua vida. E a vida de muitos por onde você vai passar, amém? Irmãos, vamos para o livro de 1 de João, capítulo 2, versículo 27. Eu leio a palavra do Senhor. A unção que vocês receberam dele permanece em vocês. E vocês não precisam que ninguém os ensine. Porque esta unção ensina tudo o que é necessário. Ela é verdadeira. Não é mentira. E como Ele ensinou vocês, permaneçam nele. Amém? Meus irmãos, a unção já está em nós? Ela já está aí. A unção que vem de Deus ensina tudo que nós precisamos. Ele fala conosco. Ele nos dá direção. Ela abre as nossas mentes. Ela nos mostra o que é certo e o que é errado. Amém? Meus irmãos, foi assim com Jesus. Foi a unção que ensinou Jesus. Foi ela que preparou Jesus para vencer. Foi ela que preparou Jesus para vencer o diabo. Assim está correto. Foi ela que deu força a Jesus. Foi ela que deu sabedoria a Jesus. Foi ela que deu firmeza a Jesus. Amém? Meus irmãos, a unção nos dá o básico. A unção é só para nos equipar. É tipo um uniforme. Amém? Meus irmãos, por isto, fica quieto e para tudo. Senta-te diante de Deus. Fica em silêncio. Espera a voz do Pai. Não corra. Não se apressa. Não saia antes da hora. Porque quando você sai do deserto no tempo certo, cheio de unção, algo acontece. Deus começa a te usar. Coisas se movem. Portas se abrem. Pessoas são tocadas. Não é porque você é bom, mas sim porque a unção te ensina e te molda. E agora vai agir através de você. Amém, amém, amém. Assim nós terminamos com a nossa primeira parte do nosso tema, enviados pelo Pai. Que a unção de Jesus continua a nos ensinar e que nós permanecemos nele. Amém?
se encontrar fechado e não tem como você passar. Ele abre o caminho e em 10 enxutos você vai atravessar. Se a estrada parece difícil sozinho, não tem como continuar. Ele vem caminhar contigo e te diz, filho, eu não vou te abandonar. Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o Senhor. Levante a mão, diga. Porque Ele é o Senhor. Porque Ele é o Senhor. Não desista, não desvie da sua vida. Ele é saída, Jesus é saída. Pare, não desista, entregue a Deus a sua vida. Ele é saída, Jesus é saída. Jesus é saída. Joga a mão, se o mar da vida se encontrar fechado e não tem como você passar, Ele abre o caminho e em 10 enxutos você vai atravessar. Se a estrada parece difícil sozinho, não tem como continuar. Ele vem caminhar contigo e te diz, filho, eu não vou te abandonar. Porque